Oi, oi, pessoal! Sejam bem-vindos à Jornada do Preenchimento Labial. Eu sou a doutora Milena Allen, especialista em harmonização orofacial e fundadora do curso online Lábios 24K. E durante essa jornada, eu vou mostrar para vocês como realizar preenchimento labial de forma segura, trazendo resultados lindos e naturais. Como são esses resultados? Então, eu vou mostrar para vocês alguns dos meus casos e casos das minhas alunas também. Então, eu trouxe para vocês aqui um caso de uma paciente de lábio maduro. Nessa primeira sessão, nós temos aqui o antes da paciente, após uma seringa, depois de 7 meses que ela realizou, depois ela retornou fazendo a segunda seringa, que é essa última foto. Então, sempre a gente vai manter a naturalidade, né, fazendo uma construção desse lábio. Outros casos para vocês, muitos casos lindos, e também das minhas alunas que realizam a técnica que eu ensino para elas. Resultados lindos também e de forma natural, que é o que eu mais prezo na harmonização e na hora de realizar o preenchimento labial. E antes da gente iniciar o nosso conteúdo de hoje, que é erros e acertos dos profissionais ao realizarem o preenchimento labial, quero contar para vocês um pouquinho da minha história, como eu comecei na harmonização e sigo a minha trajetória com preenchimento labial. Então, quando eu me formei, eu iniciei atendendo em uma clínica popular, como clínico geral, sou cirurgiã dentista. Então, comecei a atender nessa clínica e, ao mesmo tempo, iniciei o curso de harmonização facial. Então, nesse período que eu comecei a atuar e estudar bastante sobre harmonização, eu fui para uma outra clínica, que já era uma clínica de alto padrão e que só atendia harmonização facial, só realizando os procedimentos da Hoff. Desde então, segui fazendo cursos de imersão, já emendei com a especialização e aí por diante. Foi quando eu atendi a minha primeira paciente de preenchimento labial. Ela chegou no consultório que eu atendia, perguntando se eu fazia preenchimento labial. E, na verdade, eu ainda não tinha feito um curso específico de preenchimento labial. Eu já tinha feito a atualização, ainda não tinha ingressado na especialização. E eu disse para ela que sim, eu faço sim preenchimento labial. Eu já tinha visto o básico, eu estudava bastante, mas de fato eu não tinha realizado sozinha o preenchimento labial no consultório. Só que aí, lógico que todo iniciante tem aquele friozinho na barriga, a gente se sente inseguro. E o que eu disse pra ela foi o seguinte, falei, olha, tal dia eu vou fazer um curso só de preenchimento labial, com a técnica assim, assim, assim. Você não quer esperar porque eu vou trazer essa técnica aqui pro consultório? Ela falou, então tá, qual o dia do seu curso? No dia seguinte, ela já agendou a sua vinda pro consultório para poder fazer o preenchimento labial. E essa foi a minha virada, porque essa paciente foi a minha primeira após o meu primeiro curso de preenchimento. E ela tinha um lábio extremamente fininho, vou mostrar pra vocês. E ao mesmo tempo que eu tava ali fazendo o procedimento, o suor descia, eu tinha um frio na barriga. Eu sei que todo mundo passa por isso, é normal, mas eu fiz. E pra mim o resultado ficou lindo, foi o meu primeiro e daí só evoluir. Então eu vou mostrar pra vocês o meu primeiro caso. Então esse foi o meu primeiro caso de preenchimento labial. O paciente tinha um lábio fininho, assimétrico, e aqui foi após a primeira seringa, né? E lógico que o pós-imediato tem o edema. Logo no início ela se assustou um pouco com o volume do lábio, mas tudo já foi explicado para ela antes, que é o edema, que é normal. E após alguns dias, quando esse edema já foi começando a reduzir, ela não parava de me mandar foto, com a autoestima lá em cima, já usando um batonzão vermelho, que eu amo. Então, aí eu consegui a transformação na vida dela, sim, porque ela mostrou aqui pra mim, né, com as suas fotos, ela me mandava foto com batom, dizendo que amou, que já queria fazer mais. E esse primeiro caso que eu postei nas redes sociais na época, eu já comecei a alavancar nos preenchedores. Foi esse e não parei mais. E eu comecei a me tornar até referência entre as minhas colegas na área. As minhas colegas de harmonização já passavam até as pacientes para mim. Então,
aqui foi o meu start, a minha primeira paciente, e eu nunca vou esquecer esse caso, a minha sensação, o que eu estava sentindo na hora de fazer esse preenchedor. E todo mundo que realiza o primeiro caso sente, não esquece o que, né, aquilo que sentiu, o friozinho na barriga, o suor escorrendo no jaleco. E já emendando um pouquinho, pulando um pouco essa etapa, quando chegou no período de pandemia, eu desenvolvi, né, a minha técnica de revitalização labial e iniciei dando aula no curso que eu dou até hoje, presencial, um curso de pós-graduação aqui em Salvador. E também comecei a dar aula de preenchimento labial. Então hoje eu sou professora de revitalização labial, que é o curso Beauty Lips, a técnica que eu desenvolvi, preenchimento labial e peelings químicos para os alunos da atualização. Então, pessoal, a gente sabe que a harmonização facial tem um alto poder de transformação na vida dos pacientes, o poder de elevar a autoestima. E muitas vezes chegam pacientes aqui que realizam apenas um preenchimento labial e já têm um rejuvenescimento de 5 até 10 anos, a depender do caso. Lógico que todos os procedimentos precisam ser associados, mas assim a gente consegue muitos resultados lindos e naturais, como eu mostrei para vocês, né, transformando a vida dessas pacientes. E fazer parte disso, para mim, ter essa transformação na vida delas não tem preço. Então, a partir do momento que eu comecei a dar aula, eu pude levar essa mesma transformação através das minhas alunas. E hoje, com o curso online, eu posso levar esse conhecimento e transformação para diversos profissionais no Brasil inteiro. Inclusive, profissionais que vivem no interior, em um local mais distante, que não têm o fácil acesso a esse tipo de conteúdo, que precisariam se deslocar para longe, né? O que implicaria aí um alto custo de poder se deslocar e permanecer no local e obter essa mesma capacitação. Sem falar na evolução financeira que os alunos têm ao agregar um novo procedimento na sua carreira. Por esse motivo, estou aqui hoje trazendo a jornada do preenchimento labial. Então vamos ao que interessa, vamos ao nosso conteúdo do primeiro dia, falar um pouquinho sobre a técnica de preenchimento labial com agulha. Então, eu vou falar do primeiro erro que os profissionais cometem a utilizar agulha para fazer o preenchimento labial. Já vi vários profissionais dizendo que existe um plano 100% seguro, que não existe risco nenhum ao utilizar uma agulha para fazer o preenchimento labial. Esses profissionais, eles estão se referindo à obstrução vascular. Mas quando a gente fala em riscos, a gente aumenta aí todas as possibilidades de infecção, edema, dor, desconforto do paciente no pós. Toda vez que a gente utiliza esse instrumento para fazer um preenchimento labial, vocês concordam comigo que eu vou precisar fazer diversas perfurações para poder injetar o produto? Com isso, eu estou aumentando todos esses riscos, inclusive de infecções. Então, tem uma outra opção, que seria utilizar a cânula. E o que eles mais pecam ao dizer que é seguro utilizar a agulha é aspirar. Aspirar e retroinjetar, eu estou invalidando essa minha segurança. Vamos pensar comigo. Vamos imaginar que meu braço é a minha artéria e o meu dedo é a minha agulha. Quando eu passo pela artéria e faço aspiração fora dela, é óbvio que eu não vou ter uma aspiração positiva, porque ela transpassou a artéria. E a partir do momento que eu faço essa aspiração, eu não vou ter uma aspiração positiva. Mas quando eu vou retroinjetar o meu produto, retroinjetar é você injetar o produto e andar ao mesmo tempo. A partir do momento que eu começo a retroinjetar e andar, né, com esse produto, eu posso sim injetar ácido hialurônico dentro da artéria labial. E com isso causar uma obstrução, aumentando os riscos de necrose. Por esse motivo, a aspiração é inválida. A melhor forma de se trabalhar com agulha é de forma pontual, parada, principalmente regiões na face em periósteo. É a forma mais segura que a gente tem. Sendo que ainda existem as variações anatômicas. Por isso que se eu colocar a minha agulha em periósteo em um plano parado e aspirar, eu aumento a minha segurança, mas eu não estou livre ainda assim de nenhuma intercorrência, certo? Então, esses profissionais garantem que existe um plano correto de aplicação. E assim, a gente não sabe se aquele paciente que chegou na nossa cadeira tem uma artéria mais profunda ou uma artéria mais superficial. Sabemos que, na maioria dos casos, tem diversos artigos de Cotofana, que é o nosso maior anatomista, tem diversos
artigos dizendo que essa artéria está em um plano mais profundo. Porém, existem as variações anatômicas e isso todo mundo aqui já sabe, né? Então, não podemos garantir, não temos segurança de 100% em nenhum procedimento com relação às obstruções e outros riscos que eu já falei para vocês, tá? Então, quando a gente entra também com a agulha e fazendo em um plano parado, injetando como se fossem bolos, superficial, a gente corre o risco de formar bolinhas no lábio do paciente. Então, isso aí já é mais uma intercorrência, porque a gente não quer um acúmulo de produto, não quer que aquele produto fique visível formando bolinhas no lábio. A gente quer uma uniformidade, deixando aquele lábio mais natural e mais bonito. Para isso, o instrumento que eu mais utilizo é a cânula 25G. Eu gosto de trabalhar com retroinjeções no lábio, desenhando, esculpindo de acordo com o desenho de cada paciente e fazendo um planejamento também de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é uma cânula. Qual a diferença da cânula para a agulha? Esse aqui é o instrumento, a cânula 25G. Percebam que o canhão dessa cânula, ele tem a cor laranja ou amarelinha, tá? Então, deixa eu aproximar para vocês. E qual a diferença dessa cânula para a agulha? A cânula ela tem ponta romba, ou seja, se eu encostar ela no tecido, ela não fura, como eu estou mostrando aqui na minha mão. Então, eu posso fazer isso aqui diversas vezes e ela não vai me furar. Lógico que ela também tem um risco, então tem artigos também que mostram a impressão da força ao realizar um procedimento. Que se eu aplicar uma força muito grande com esse instrumento, eu posso sim perfurar uma artéria de maior ou de menor calibre. Tanto que também com a cânula a gente pode deixar hematomas no paciente, pegar microvasos, romper aqueles capilares mais fininhos e deixar o paciente com os roxinhos. Então, todos os procedimentos, mesmo utilizando cânula ou agulha, sim, pode ficar roxo, tá? Então, isso a gente precisa explicar sempre ao paciente antes. Nunca realizar um procedimento em véspera de eventos importantes, porque vai dar edema, vai ficar roxo. E uma coisa que eu sempre digo aos pacientes, no dia seguinte é o pior dia para ele, porque os roxinhos ficam mais evidentes, o lábio fica muito irregular. Pode sim ficar um ladinho um pouco maior do que o outro. Por quê? Porque o edema pode ser maior de um lado do que do outro. Um lado pode estar acomodando primeiro pela manipulação. Às vezes a gente passa um instrumento mais vezes de um lado do que do outro, gerou um processo inflamatório maior. Por isso, essas irregularidades é comum de acontecer nos primeiros dias. Eu peço sempre ao paciente 15 a 30 dias antes de realizar um procedimento, antes de evento, antes de um aniversário, para que tudo isso seja acomodado e que quando ele chegar no dia do evento ele fique tranquilo, com todo o procedimento já ajustado, você já fez a revisão do paciente, já avaliou se ficou alguma bolinha para poder massagear ou fazer a ordenha se precisar. Vou falar de tudo isso para vocês, certo? Então, outra situação também que a gente tem é com relação ao plano de aplicação do preenchimento labial. E sim, existe um plano correto de aplicação para que a gente tenha um melhor resultado, tanto com a naturalidade, né? Tanto quanto a questão de resultado mesmo. Se eu aplico o meu produto em uma camada muito profunda, esse produto vai para a mucosa, vai para a região interna do lábio. Eu não vou ter resultado, porque não vai dar o volume desejado pelo paciente. E se eu coloco fora do plano de aplicação, principalmente em região de contorno, o que vai acontecer é o paciente ficar com o famoso bico de pato. O que é esse bico de pato? É exatamente o produto na região de código de barra, formando aquele volume na região externa do lábio, causando aquela projeção indevida. Então, esse plano de aplicação ele precisa estar na camada correta para que não ocorra a migração do produto, fora que a quantidade de produto a ser injetado é muito importante. E aí eu entro na questão do bom senso, né? Se eu estou utilizando muito produto naquele paciente, o lábio ele não vai comportar
a quantidade de produto e vai fazer a migração. É uma consequência do exagero. Então, se eu coloco muito preenchedor de vez, sem aguardar a acomodação e as sessões, eu vou sim levar a migração desse produto, porque o lábio é uma região extremamente dinâmica. O tempo todo a gente fala, a gente namora, a gente bebe no canudo, a gente toma alimentos quentes, alimentos mais frios. Consequentemente, isso vai interferir no procedimento, vai interferir no ácido hialurônico, que é o nosso gel preenchedor. E aí sim, com tudo isso, pode acontecer a migração. Se eu não respeito o limite de cada paciente, é inevitável que isso aconteça. Ou a região vai, ou o produto vai migrar para a região interna, que é em mucosa, ou para a região externa do lábio. Então, se acontecer qualquer um desses eventos de migração, tanto para a região externa como interna, eu vou precisar remover aquele produto. E aí a gente tem algumas técnicas. Se eu tiver migrações apenas com bolinhas, eu posso fazer a tentativa de retirada do produto com a técnica de ordenha, ou se tiver um excesso de produto, onde eu vou precisar remover por completo, o ideal é que entre com hialuronidase para remover todo o procedimento e refazer do zero. Então, sim, precisa ter o bom senso, a gente precisa conhecer a camada correta de aplicação, a quantidade em cada ponto específico do lábio para trazer um aspecto mais natural e mais seguro para o paciente também. E são duas coisas que eu prezo muito para o meu paciente, a naturalidade, como eu já falei para vocês, e a segurança principalmente. E outro erro mais comum, e esse principalmente entre os iniciantes, é achar que precisa conhecer todas as técnicas para ingressar com preenchimento no consultório. Então, na verdade, o que você precisa mesmo saber é diagnosticar o que o seu paciente precisa e saber traçar um bom planejamento de acordo com a necessidade do paciente e fazendo uma boa escolha do preenchedor, ou seja, o material correto para cada tipo de lábio, de acordo com a necessidade do seu paciente. Mas, Milena, é com qualquer técnica que eu vou resolver todos os problemas do meu paciente? Então, vou apresentar para vocês um vídeo de uma técnica. Então, essa é a famosa técnica russa. A técnica russa ela é feita com agulha, onde é feita várias perfurações no lábio, onde eu aumento todos os riscos, de obstrução vascular a infecções. Aumento o risco de bolinhas, irregularidades. Olha quantas perfurações eu faço nesse lábio para poder executar o preenchimento labial. Onde que uma técnica com a cânula, simplesmente com 3 furinhos no lábio, eu consigo desenhar e esculpir de forma perfeita, sem ter tantos problemas ou minimizando todos os riscos, né? De forma mais segura para o meu paciente, trazendo mais conforto. Então, vocês que estão aí querendo ingressar com preenchimento labial ou ingressar na ROF, pensa direitinho o que você prefere entregar para o seu paciente. Eu prefiro entregar resultados naturais e trazendo uma ótima segurança para ele, diminuindo todos esses riscos que eu já falei para vocês no início da aula. Para reafirmar o que eu disse para vocês, trouxe um artigo de Murad que ele compara o uso da agulha versus a cânula com relação às taxas de oclusão vascular. Então, aqui no artigo, a gente consegue perceber nitidamente que os números são bem mais altos com relação à oclusão vascular quando eu estou utilizando a agulha. Seja em nariz, em lábio, sulco nasolabial, malar, glabela e qualquer outra região da face. Então, comparando cânula versus agulhas, eu tenho o maior risco com a agulha. E aqui também no artigo ele mostra uma taxa de, utilizando a cânula, 1 a cada 40.882 pacientes. Já com relação à agulha, 1 a cada 6.410. Isso quer dizer que eu tenho maior risco utilizando a agulha, reafirmando tudo o que eu venho dizendo no início da aula. Então, quanto mais perfurações eu faço, maior chance de oclusão vascular, edema, infecções, fazendo com que o paciente tenha um pós muito mais desconfortável. Por isso, eu preconizo a utilização da cânula, principalmente para fazer preenchimento labial. Recapitulando tudo que nós vimos na aula de hoje.
Contei um pouco da minha trajetória, como eu ingressei na harmonização facial. Falamos sobre erros e acertos dos profissionais que já atuam com os preenchedores. Falamos sobre plano de aplicação, técnica, cânula versus agulhas, os riscos que nós temos ao utilizar cada uma delas. Falamos também sobre as indesejadas bolinhas que aparecem com acúmulo de produto por erro de aplicação, falta de destreza manual do profissional, técnica incorreta e outros fatores que acometem essa intercorrência, que é uma das mais comuns no consultório. Então, já puxando o gancho da aula de amanhã, que nós vamos entrar um pouco mais sobre as outras intercorrências e vamos falar também sobre anatomia. Anatomia é o ponto-chave para a gente realizar um procedimento com segurança. Então, para todos os procedimentos, o conhecimento anatômico é de extrema importância. Então, não perde a aula de amanhã. Eu conto com vocês. Não esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal. Vejo vocês amanhã. Beijo, até mais!